Eu quero falar hoje sobre o homem interior e o homem exterior. E eu vou ler aqui 4 textos bíblicos. Primeiro, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 18 até o 23. Coloca aí na tela. Depois a gente vai ler 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos 12. Mas vamos lá para o Hebreus capítulo 12, versículo 18 até o 23. Olha o que diz a palavra. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. 19, versículo 19. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais. Versículo 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. 22. Mas tendes chegado ao monte Sião. Aquele era o monte Sinai, né? Mas aí ele fala da nova aliança. Mas tendes chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo. Deixa lá no 22. E a cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial. Ele está falando agora da vida, da plenitude de Deus. Vocês chegaram, não é a Sião lá, Jerusalém terrena, mas é a Sião e a Jerusalém celestial. E há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Aí essa é a palavra-chave desse texto, que eu quero que você guarde ela, que a gente vai desenvolver. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O homem interior. Amém? E aí, agora a gente vai ler 2 Coríntios 4,16. Coloca aí na tela. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimemos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Diga, homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Coloca aí na tela, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo, diga, esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E agora vamos para o último texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, diga, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, queridos, baseado nesses textos, eu quero que você e eu tomamos essa compreensão que o homem é uma trindade, é a imagem e semelhança de Deus. Ele é um espírito, tem uma alma e habita num corpo temporário. Se a gente compreender isso, a gente vai entender a nossa identidade espiritual e a gente vai crescer. Amém? Lá no autor aos Hebreus ele dizia: o espírito dos justos aperfeiçoados. O espírito dos justos. A palavra de Deus nos ensina que o homem
exterior, ele diz, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o nosso físico, nosso homem exterior, nosso homem corpo, quando você e eu se convertemos, a gente não virou uma nova criatura fisicamente, amém? Nosso corpo está se corrompendo, está envelhecendo, e a Bíblia descreve, Paulo falando aos Gálatas, ele diz, olha, há uma guerra entre o corpo, ou seja, entre a carne e os desejos pecaminosos, as concupiscências, e o espírito. E ele fala que essa realidade exterior, carnal, ela milita uma guerra entre o homem interior e o homem. Paulo vai, ele destaca isso: eu esmurro meu corpo e o reduz à servidão, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não seja desqualificado. Ou seja, irmão, deixa eu te falar uma coisa, que quando eu aprendi isso há algumas temporadas atrás, eu mudei a minha compreensão espiritual. Eu vivia numa montanha russa espiritual. Uma hora eu achava que eu estava com Deus, outra hora eu achava que eu estava, Satanás estava na minha vida. Porém, a gente vai ter que esmurrar o nosso corpo. Ele vai querer o pecado, amém? Ele vai querer, irmãos. Eu digo isso para os meus filhos: o pecado vai ter que ser combatido. É mais fácil, irmão, ser uma pessoa dominada pela gula do que ser uma pessoa que tem uma alimentação saudável, é ou não é? O cara, não vou comer direitinho aqui, não é fácil. Porque o mal que eu não quero, Paulo diz, né? Eu faço. E o bem que eu quero, esse não faço. Ou seja, esse homem exterior, esse corpo, ele se corrompe. Mas o homem interior, o teu espírito, ele se renova de dia em dia. O teu espírito, querido, é que você tem que estar, esse homem interior, no sentido que você é um espírito, ele se renova de dia em dia. Ele anda na novidade de vida, ele anda de glória em glória. Então vamos refletir um pouco como a gente deve cuidar do homem interior. Diga assim: eu tenho que cuidar do homem interior. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu espírito. E eu tenho que colocar o corpo e a alma submissa ao Espírito Santo, que governa o meu espírito. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Ele reside. Pelo novo nascimento, você confessou Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Só que você vai ter que fazer o quê? Colocar a tua alma, os teus desejos, os teus sentimentos, as emoções e o teu corpo, as tuas vontades que ardem no nosso corpo. É alimentação, sabe, coisas que nos adoecem naturalmente. Eu não estou falando nem no quesito espiritual. É mais fácil, irmãos, ser sedentário do que ter uma vida praticando atividade física. É mais fácil, porque o nosso corpo gosta de conforto. Gosta do quê? Nosso corpo não gosta. Isso até falando no nível da ciência humana, né? Nosso corpo, ele economiza energia. A tua força de vontade, ela é bem finita, porque o teu cérebro, ele trabalha para economizar energia. Quando você está no foco aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, estou no foco, meu cérebro está usando toda a energia do meu corpo. Quando terminar ali, irmãos, ele vai desligar, eu vou querer descansar, vou querer. Quando você está ali 100% foco, teu corpo usa toda a energia. 40 minutos no máximo, teu foco total. Você vai fazer alguma tarefa, limpar,
estudar, fazer algo. Ele tem 40 minutos ali, ele vai ficar no foco. E aí ele vai querer economizar. Ele gosta de, humanamente falando. E aí, queridos, a gente tem que fazer o quê? Colocar a nossa mente submissa ao Espírito Santo e nosso corpo sendo escravo da vontade de Deus. Ou seja, ele não tem que questionar. Ele tem que só obedecer o corpo. Diga assim: o meu corpo é um tanque de guerra. Para explodir o Satanás, para explodir as obras do diabo, amém? Para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E aí, queridos, eu quero falar agora sobre o homem. Em primeiro lugar, coloca aí o ponto 1. O homem interior e a identidade espiritual. A gente viu que o escritor aos Hebreus, ele fala: o espírito dos justos aperfeiçoados. Essa é a nossa verdadeira identidade, irmãos. Nós temos um espírito aperfeiçoado. O meu e o teu espírito amam a palavra de Deus, amém? O meu e o teu espírito amam a presença de Deus, adorar, buscar, viver em comunhão. Essa é a tua verdadeira identidade espiritual. Paulo, lá em 2 Coríntios 4,16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que isso significa, pastor? Você não é seu homem exterior, você não é seu corpo. Teu corpo e o meu corpo, eles não querem Deus, irmão, eles não querem orar. Essa é a realidade. Teu corpo e o meu corpo não quer a Bíblia. Tu vai ler a Bíblia, tu tá com uma insônia. Aí tu vai ler a Bíblia, teu corpo quer dormir. É ou não é? Ainda diz: não, Satanás, não, é o corpo mesmo sabotando. A gente está aqui no culto agora, dá sono. O corpo não quer, né? É o sono, meu irmão, aí termina o culto, a gente fica alerta. Meu irmão parece que acordou. É porque o corpo, irmão, ele se corrompe. Ele se corrompe, ele não gosta das coisas do Espírito. Há uma guerra. Paulo fala dessa guerra que foi deflagrada quando você nasceu de novo. Ah, pastor, eu agora sinto na minha carne uma batalha. É todos nós, irmãos. Quando eu não tinha Jesus, eu não sentia nada. Por quê? Porque você estava morto espiritualmente. E morto não sente nada. Mas quando você recebeu a vida de Deus no teu espírito, você passou a entender que o teu espírito ama a vontade de Deus e o teu corpo, ou seja, o teu ser, deflagrou uma guerra. O teu espírito quer a vontade de Deus e a tua carne não quer a vontade de Deus. E aí ela tem que ser escravizada, crucificada. E esse é o papel de quem? Meu e teu, tomados pela realidade dessa identidade espiritual. Eu sou um espírito, diga: eu sou um espírito. E aí esse corpo aqui não é que manda, é o Espírito Santo no meu espírito, e eu vou fazer a vontade de Deus. Vou te dizer algo bem simples. Hoje eu cheguei, expediente de trabalho, sugado, mais um curso, sugado. Cheguei em casa, só dava vontade de deitar, até tomar banho dá preguiça. Aí fui, tomei um banho, mas na verdade, sabe o que eu fui fazer? Fui meditar na palavra. Fui meditar na palavra. Quando eu comecei a meditar na palavra, sem vontade, a Clícia entrou no quarto: porque isso. Eu, Clícia, espera aí, que eu estou lendo a palavra. Porque o que é que eu vou ter que ministrar? Daqui a pouco ministrar o que? Que eu não tenho nada. E aí eu estava lendo a palavra. E depois eu li esses textos aqui, ruminei, me alimentei. Depois eu fui assistir uma pregação. Quando eu assisti a pregação, eu vi, meu irmão, me enchi de Deus, cara. Eu fui tomar banho. Eu vinha de gravata hoje. Só que eu pensei no calor, né? E às vezes é chato usar gravata, que fica meio desconfortável. Mas eu digo, eu fiquei tão, sabe, não, meu irmão, pregar é coisa mais... A carne não queria nem que viesse.
Essa é a realidade, irmão. A carne querer que eu ficasse lá dormindo, assistindo TV, ligando pro EZ e vai lá, meu irmão, que eu tô mal hoje, eu tô meio... O cara inventa até um desconforto, né? Que a carne, o cara sente até meio febril. Mano, quando eu tomei o banho, que eu me enchi, que o meu espírito foi, eu digo, eu vou de gravata e eu vou de paletó. Botei até esse paletó que nunca mais eu tinha usado ele. Botei esse daqui. Esse blazer, eu vou, porque o espírito é que manda. Amém? É o espírito que governa, mas ele tem que estar renovado. Diga: a minha identidade é o meu ser interior, meu espírito. E ele tem que subjugar a carne e governar a alma, as emoções, as vontades, amém? Segundo lugar, o corpo como instrumento do espírito. 1 Coríntios 9, 27. Coloca aí na tela aí esse segundo ponto aí. O homem interior, esse é o primeiro, né? O corpo como instrumento do espírito. Diga assim: o meu corpo, ele é instrumento do espírito. Paulo diz assim: olha, eu tenho que esmurrar o meu corpo. 1 Coríntios 9, 27. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Dá-lhe peia no meu corpo. Eu não tenho que fazer as vontades do meu corpo. Eu tenho que o quê? Esmurrar. Não. Ah, pastor, agora eu tenho que me bater. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso não. Não precisa ninguém se machucar não. Mas é machucar a vontade. Quando Jesus disse, olha, você tem que negar a si mesmo, é o mesmo princípio. Que o espírito ele tem que ser o quê? Que governa o corpo. Eu tenho que fazer. Ah, pastor, o senhor sente vontade de pecar? Não somente eu, mas você e eu. A gente sente vontade de pecar. De todas as obras da carne que está lá, todos nós aqui, em alguma área daquela a gente é tentado diariamente. É ou não é? Milita contra a carne. A carne milita contra mim e contra você. E ali está um. E aí o que eu tenho que fazer? Esmurrar, dizer não para mim mesmo. Quando ele diz, corta o teu olho, meu irmão, não é que tu vai cega o teu olho, é melhor tu entrar com um olho no céu do que com os dois. O teu olho quer olhar, irmão, mas você tem que esmurrar o seu corpo. Eu não vou olhar. A tua mão quer pegar, mas eu vou dizer, eu não vou pegar, vou esmurrar o meu corpo. Aí isso fica mais claro, irmão, e a gente começa a ter uma vida espiritual menos frustrante. Por quê? Porque eu pensava que eu era o Satanás, que eu era... Não, mas aquilo é o pecado que Paulo diz, que habita em mim, que habita em você. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, no nosso espírito. Mas na minha carne, na tua carne, habita o pecado. A gente foi glorificado no corpo? Pelo contrário, nosso corpo está... Como Paulo diz, né? Ele está... Como é que diz lá o texto? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ele é corrupto. Está se corrompendo diariamente. Entre a rede social e eu ficar 20 minutos na presença de Deus, a gente passa 10 horas na rede social, é ou não é? Passa ali mais de não sei quantos minutos. Porque o nosso corpo se corrompe. E aí... eu quero que você e eu tenhamos essa maturidade. Eu vou usar o meu corpo como instrumento do Espírito. Do meu Espírito, do teu Espírito. Acordar, né? Cedo, orar, ler a Bíblia. É usar o corpo como instrumento do Espírito. Então, reduzir o corpo à escravidão. Diga, escravidão. Escravidão. O corpo tem que ser escravo. Tem que estar disciplinado. Tu tem que fazer isso. Não é o corpo que tem que governar. O homem interior é quem deve governar o corpo e não o contrário. Quantos crentes hoje vivem guiados pelos desejos da carne? Né? Ele é crente, tem o Espírito Santo, mas a carne está governando. É necessário que o Espírito, fortalecido pela palavra de Deus,
pela oração, tenha total controle sobre o corpo e as paixões da carne. É o espírito, irmão. É aquela velha história: se eu alimento só a minha carne, eu tomo café, almoço, faço lanche e janto e ainda dou uma lanchada depois. A carne está bem alimentada. Agora, quanto tempo eu alimentei meu espírito? Eu li a palavra de manhã, eu li ela meio-dia. Meu irmão comeu, alimentou o corpo, alimenta o espírito. Amém? Tu vai ver você vencendo as concupiscências, os desejos pecaminosos, as paixões. Quanto mais o teu espírito for fortalecido. E aí ele diga, o primeiro ponto aí é: você é um espírito, a tua identidade é espiritual. Segundo, o teu corpo é um instrumento do Espírito, ou seja, eu tenho que crucificar a carne com as suas paixões, eu tenho que mortificar a carne, é meu papel. Paulo diz: eu esmurro meu corpo. Jesus disse: você tem que negar-se a si mesmo. Não adianta, irmão, eu me enganar ou tentar enganar você. O pecado vai bater a porta, cabe a ti dominá-lo. Tu vai dizer, se tu disser sim para o pecado, tu vai perecer. Se tu disser não, lá no Éden é a mesma dinâmica. Olha, você pode comer livremente de tudo, mas não come dessa, não cobiça essa. Ele olhou, cobiçou, desejou e comeu. É a dinâmica do pecado, eu ficar olhando para aquilo que me atrai, que é carnal. Então eu tenho que crucificar, diga assim: eu tenho que crucificar dia a dia a minha carne. Tenho que tomar a cruz e dizer: eu não vou fazer minha vontade. Essa é a guerra do espírito contra a carne. Essa é a guerra. Paulo diz: é uma guerra infindável. Só quando a gente for transformados em um corpo glorioso. Por enquanto tem um corpo corruptível. O meu espírito e o teu espírito são a tua verdadeira essência, amém? Mas a gente ainda está num corpo corruptível, né? Quando eu e você nascemos de novo, uma nova criação, nova criatura, não é no corpo físico, é no corpo espiritual, que é eu e você, a nossa identidade. Pastor, eu sou imagem e semelhança de Deus em quê? No corpo? Deus tem cabelo? Deus tem... Não, é espírito. Porque Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem. Você é um espírito igual a Deus. Uma outra criação de Deus não tem espírito. Só o ser humano tem espírito. Todas as outras criações de Deus têm alma, têm uma inteligência, mas não tem espírito. Não são seres eternos. A eternidade está dentro de mim, de você. Quando você nasceu de novo, foi o teu espírito que foi recriado, não foi o meu corpo. Eu continuei mesmo agno, na época magrelo, feio, que eu tinha aquele pecado das drogas, me destruiu, me desfigurou. As drogas, né? Você já viu alguém que é viciado, né? A pessoa fica desfigurada. Então, em último lugar, irmãos, Paulo nos dá, então o que fazer, pastor? Renovar a mente na palavra. Paulo dá duas direções essenciais para quem quer ser um cristão vitorioso. Primeiro, apresentar o corpo como sacrifício. Lá vai de novo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Romanos 12:1. Pelo amor de Deus, Paulo está rogando. Pelo amor de Deus, apresenta o teu corpo como o quê? Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo, mata a tua vontade. Ninguém gosta disso, né? Mas eu tenho que me sacrificar, você tem que se sacrificar. Essa é a grande realidade. Não tem como fugir, pastor. Eu vou ser um crente e o Espírito Santo vai me levar a sacrificar. Vai te levar, mas o Espírito Santo está dizendo: ei, apresenta o teu corpo como sacrifício. Não é mais uma pombinha, não é mais uma ovelhinha, um cordeirinho, um boi, não, é você o sacrifício. Diga: eu sou o sacrifício. Eu dizer não para minha carne, eu dizer não para minha vontade pecaminosa. É eu que tenho que queimar, irmão, no altar.
Eu que tenho que queimar a minha vida. É você e eu que somos o sacrifício hoje. Cultuar a Deus, se tu esperar ter vontade, a minha carne nunca vai ter vontade. Quantos são comigo, irmãos? A minha carne e a tua carne nunca vai querer vir para o culto. Nosso espírito quer. Nossa carne não quer. Então, Paulo está dando duas direções essenciais. A primeira é: eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício. Segundo, eu tenho que transformar a minha mente pela renovação da palavra. Não é Deus que vai vir renovar, irmão. Não é o Espírito Santo que vai fazer eu me sacrificar. É eu que tenho que apresentar. Paulo não disse: olha, que o Espírito Santo apresente o teu corpo. Não é tu que eu. Ah, pastor, isso tá contra. Deus é soberano, irmão. E na soberania de Deus, Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio. Que eu decido apresentar o meu corpo como sacrifício. Amém? Renovar minha mente. O Espírito Santo vai ler a Bíblia por mim, vai meditar na Bíblia por mim. Não, o Espírito Santo vai nos assistir, vai nos guiar a sacrificar. Ele vai dizer: meu filho, não faz isso. Ele vai dizer: vai ou não vai, irmãos? Vai por esse caminho aqui. Hoje, vai para o culto. Se enche da minha presença aqui, meio cansado. Quem foi que falou isso? Foi o Espírito Santo no meu espírito. Vai estudar a palavra, né? Vai ler os textos bíblicos. Vai ver aí uma ministração. E a carne vai deitar. Fica aí, né? A carne, ei, o ministério está cansado, mas o Espírito não, mano. É a maior nobreza, né? A maior realeza é o reino de Deus. Por isso que eu venho de gravata, irmão. Porque se eu estou no Espírito, o reino de Deus é aquilo que é realeza. Só entende o reino de Deus, irmãos, quem entende o Espírito Santo de Deus. Eu esmurro meu corpo. Eu vou transformar pela renovação da minha mente. Como, pastor? Eu tenho que renovar minha mente por meio da saturação da palavra. Experimento. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Deus está falando. Como, pastor? Ele estabeleceu esse protocolo do livro. Eu tenho que pegar esse livro e comer. Amém? Eu tenho que comer ele. Pastor, eu não consigo entender Deus, eu estou fora, eu não sinto Deus. Meu irmão, tem que comer, renovar a mente, aplicar a palavra. Não é só ler a palavra como uma teoria doutrinária, é aplicar ela na minha vida. Amém? É palavra inspirada, é mensagem aplicada ao meu contexto. Muitos crentes sofrem porque suas mentes estão contaminadas com filosofias do mundo. Eu estou cheio da internet, eu estou cheio de informações desse mundo, mas eu estou vazio daquilo que é a mente de Deus. Mas quando eu pego e me encho da mente de Deus, da palavra de Deus, daquilo que está no coração de Deus, do evangelho vivo mesmo dentro de mim, e eu pego a palavra hoje, a fé de Abraão, a fé de Tomé, a fé de Abraão é a fé do mundo, a fé natural, é a fé que só crê naquilo que vê, naquilo que toca. Mas a fé sobrenatural de Abraão, ele não viu, mas ele creu. Então eu vou andar na fé sobrenatural, na fé que não vê, com os sentidos naturais, humanos, físicos, mas que anda nos sentidos espirituais da fé, da visão, da revelação. Então, diga assim: as filosofias, as ideologias do mundo estão sendo disseminadas. Isso aqui está toda hora. Agora é a denúncia lá do Bolsonaro. Aí eu vivo no contexto político aqui, é uma crise aí uma briga do vereador com o deputado. E depois
agora é o governo de 2026, o Senado de 2026, a presidência de 2020. Meu amigo, tu fica ali naquela loucura. E não, eu quero ser uma pessoa bem sucedida na minha carreira, que isso é plenamente uma filosofia boa, amém? Uma filosofia boa. Mas eu preciso estar com a mente renovada para experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos reprogramar, irmãos, a nossa mente com a verdade das Escrituras. Aquilo que Deus diz tem que ser aquilo que está aqui no meu pensamento. Ou eu pego a palavra de Deus e encho das duas umas. Ou estou cheio da palavra de Deus com a mente renovada, ou estou cheio dos pensamentos do mundo e com a mente envelhecida. E parece que Deus está longe. Quando a minha mente, a vontade de Deus parece que é difícil, parece que é impossível. Mas quando você está cheio da mente de Deus, você vê que ela é boa, agradável e perfeita. Embora seja estreita a porta, o caminho é apertado, amém? Estreito o caminho e a porta é apertada, né? Mas você vê que dá para caminhar pela vontade de Deus e é o melhor caminho. E em último lugar, agora, responsabilidade pessoal na vida espiritual. Deus nos dá um novo nascimento. E o Espírito Santo, irmãos, Deus nos dá um novo nascimento. Diga assim: eu nasci de novo. E eu tenho o Espírito Santo. Mas a responsabilidade de apresentar o corpo e renovar a mente é minha. Eu vou sacrificar meu corpo. E aí, ninguém escapa. Pode ser pastor, apóstolo, servo de Deus. Ele tem que crucificar o corpo. Pode ser o mais novo convertido. Tem que crucificar o corpo, tem que renovar a mente. Amém? É todos nós. Ninguém escapa dessa responsabilidade espiritual. Isso é maturidade. Não podemos esperar que Deus faça o que Ele nos deu para fazer. Pelo contrário, olha só, irmão, isso é muito forte. Não podemos esperar que Deus faça o que Ele ordenou para a gente fazer. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, esmurrar o corpo, apresentar o corpo como sacrifício e renovar nossa mente e se encher do Espírito, amém? E se encher da vida dele. Não podemos esperar que Deus faça o que Ele nos ordenou para fazer. Então o que a gente tem que fazer? Orar, jejuar, fortalecer o nosso espírito, disciplinar o nosso corpo, não satisfazer o desejo da nossa carne. Aquele que é aquele padrão ali de Paulo, né? Ele diz: olha, as obras da carne são manifestas. Aí ele vai, descreve ali: e os que nasceram do Espírito não andam segundo a vontade da carne, mas crucificaram a carne com as suas paixões. Mas o fruto do Espírito, aí ele vai e descreve cada item ali do fruto do Espírito. Então eu tenho que crucificar a minha carne, eu tenho que encher minha mente da palavra de Deus diariamente. Não tem como, irmãos, eu andar no Espírito com a minha vida cheia do mundo só. Eu só vou conseguir andar no Espírito se eu estiver cheio da vida de Deus, da palavra de Deus, de comunhão com Deus mesmo. Comunhão. Encher minha mente. Quando você está cheio de Deus, você está cheio da palavra de Deus, quando você anda em comunhão com Deus, a voz de Deus é uma realidade na tua vida, você vai diariamente andar no Espírito e crucificar a carne. E isso é um chamado de Deus. Aquele que nasceu do Espírito vai andar no Espírito, ele não vai andar na carne. Amém? E eu quero declarar que eu e você vamos andar no Espírito, na vontade de Deus. Vamos crucificar nossa carne, vamos sacrificar nossa carne, vamos esmurrar nossa carne e vamos andar no Espírito, amém? Vamos andar na vontade de Deus, vamos andar na fé. Nós não vamos andar só das circunstâncias. Eu não estou falando que, pastor, se eu andar no Espírito, as circunstâncias vão estar favoráveis. Pelo contrário, você não vai ser governado pelas circunstâncias, você vai ser governado pela fé que há dentro de mim. Pode estar ali a geladeira vazia, pode estar
bocado de situação financeira te espremendo, mas você vai estar: Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? Pode na tua casa estar uma grande dificuldade, mas Deus é o Senhor do meu lar, Ele é o pastor da minha família, e Ele vai organizar minha casa vai ser uma casa. A minha casa, na verdade, a linguagem da fé, é uma casa abençoada, onde a paz reina, amém? Vamos orar, queridos. Eu quero convidar você, os irmãos do louvor, para a gente adorar a Deus e orar. Nosso chamado é viver na vontade do Espírito e subjugar a carne. O homem interior precisa ser fortalecido e dominar o homem exterior, amém? A renovação da mente e a disciplina do corpo são passos essenciais para você ser um vencedor, um vitorioso, amém? Que cada dia você possa crescer espiritualmente. Cada vez mais você vai se tornar semelhante a Jesus. Isso, queridos, é o processo de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele é esse homem, essa mulher que sacrifica a sua carne, renova a sua mente e vive no Espírito, porque você é um Espírito, amém? Você vai separar tempo com Deus, com a sua palavra, com a sua presença. Você vai se consagrar, você vai ser uma pessoa de jejum, de oração. Você vai ser uma pessoa que vai fugir das tentações, dos desejos carnais. Você vai dizer não para o seu corpo. Você vai renovar sua mente. Você vai rejeitar pensamentos negativos, de incredulidade, pensamentos de derrota. Você vai ser tomado da verdade de Deus, de fé, de um espírito de conquista, de ousadia, amém? Deus está te fortalecendo. Você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A tua luta não é na carne não, querido, a tua luta é no Espírito. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Quando vier aquele principado querendo governar você, você vai dizer: eu ando no Espírito. A carne vai ser serva da vontade de Deus. A carne vai ser escrava do Espírito. Aleluia.